Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma criação brasileira, surgida aí após a restrição da teoria brasileira do habeas corpus, pela reforma constitucional de 1926. Após essa restrição, o habeas corpus passou a ser cabível apenas para a proteção de direitos relativos à liberdade de locomoção. O mandado de segurança, por sua vez, supriu essa lacuna deixada. E essa ação, mandado de segurança, foi constitucionalizada pela primeira vez com a Constituição de 1934, que previa o mandado de segurança para a defesa de direito certo e incontestável quando ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. Com a Constituição de 37, não houve uma previsão expressa do mandado de segurança, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência da época utilizavam a Lei 191 de 1926 como instrumento de defesa contra os chamados atos ilegais ou violadores de direitos humanos. Já em 46, o mandado de segurança volta a ser constitucionalizado e agora para a chamada proteção do direito líquido e certo, que não for amparado por habeas corpus, seja qual for o interesse da autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Com a Constituição de 67, e em seguida com a chamada Emenda Constitucional 1 de 69, houve também a previsão expressa do mandado de segurança para a proteção do direito individual líquido e certo. Atualmente, a gente tem a previsão do mandado de segurança no artigo 5º da Constituição de 1988 e é regulado também pela Lei 12.016 de 2009. A Silva Zanella de Pietro, ela traz uma conceituação objetiva do que é o mandado de segurança atualmente, tá? O mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pelo qual a pessoa pode provocar controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo que não for amparado nem por habeas corpus, nem habeas data de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Então está aí a definição objetiva do que é mandado de segurança. Mas vamos à frente. Vamos então, o cabimento do mandado de segurança. O principal requisito aí para a gente aferir o cabimento do mandado de segurança, sem dúvidas, é a existência do chamado direito líquido e certo e que seja alvo de ameaça ou que já tenha sido violado de alguma forma por ação ou omissão dessa autoridade pública. O direito líquido e certo, então, ele se apresenta de forma inequívoca como prova pré-constituída nos autos. Em outras palavras, ele já deve estar comprovado no momento de sua impetração, tá? Em regra, na forma documental. O Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino explicam na obra aí, Direito Constitucional Descomplicado os chamados alcances do direito líquido e certo. Então, vale a gente colocar essa citação. Vamos lá. Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito e sem incerteza a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança. Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações judiciais, mas não na via especial e sumária do mandado de segurança. Ou seja, eu tenho que ter um direito líquido e certo, um direito que seja a prova dele já esteja constituída, pronta, acabada, no momento em que eu impetro com esta ação. Do contrário, os outros meios cabíveis, um deles, só para citar como exemplo, seria a ação de obrigação de fazer, por exemplo. Quem são os legitimados, tá? Assim como todos os chamados remédios constitucionais, o mandado de segurança pode ser acionado por qualquer cidadão que acredite que algum direito seu foi violado, tá? Ou que tenha motivos razoáveis, no mínimo, para acreditar que seus direitos serão violados. Por outro lado, não é uma ação gratuita, tal como o habeas corpus e o habeas data. Então, o cidadão precisa também acionar aí um advogado. As pessoas jurídicas também têm direito ao mandado de segurança.
Outro detalhe importante referente ao mandado de segurança é que ele pode ser acionado para proteger direitos individuais e direitos coletivos. Dessa forma, é possível que um grupo de pessoas entre com mandado de segurança para proteger um direito que é comum de todos e que esteja sendo violado por uma autoridade pública. É o chamado mandado de segurança coletivo. São exemplos aí autorizados a implementar um mandado de segurança coletivo os partidos políticos, as organizações sindicais, entidades de classe e associações em funcionamento há mais de um ano. E quem são os legitimados, então, para o mandado de segurança individual? A pessoa de natureza nacional ou estrangeira, a pessoa jurídica nacional ou estrangeira, a chamada massa falida, que será representada na figura do síndico, a herança jacente ou vacante, na figura de seu curador, poderá ser representada, a sociedade sem personalidade jurídica será representada pelo responsável por administrar os seus bens, o condomínio, na figura do seu síndico ou pelo administrado, e a massa do devedor insolvente, na figura do seu administrador. Para mandados de segurança, o conceito de autoridade pública não inclui aí apenas os dirigentes dos órgãos públicos, mas também os chamados representantes dos partidos políticos, administradores de autarquias e dirigentes de pessoas jurídicas que exerçam alguma função pública. Todos eles podem ser coatores, ou seja, processados em um mandado de segurança. Também é importante notar aí que a colocação da Illy Lopes Meireles, que não é qualquer agente público que pode sofrer mandado de segurança. É instrumento voltado apenas àqueles com poder de fazer e desfazer atos dentro da administração pública. Por isso o termo autoridade. Ou seja, somente aqueles com poder de mando, de transformação dentro do ambiente da administração pública é que poderão propor aí o mandado de segurança. Cara, aí que ele é previsto, né, já falamos, e que pode ser movido em favor de um grupo, tá? E a lei vai exigir aí um propósito maior dessa ação, que vai ser a comprovação de um direito líquido e certo de um grupamento de pessoas, tá? Isso tem que ficar muito evidente, muito claro. Quem pode impetrar um mandado de segurança coletivo? É estabelecido aí que os partidos políticos com representatividade no Congresso Nacional, entendido aí Senado Federal e Câmara dos Deputados, sindicatos, entidades sindicais e associações ou entidades de classe formadas legalmente há no mínimo um ano, sendo que essas entidades e também os sindicatos só podem ingressar com o mandado de segurança coletivo para defender interesses de seus próprios membros. Agora falaremos da competência, tá? A competência para o julgamento do mandado de segurança depende da categoria que a autoridade coatora está inserida e sua sede funcional. Isso encontra definição na legislação infraconstitucional ou na própria Constituição. Conforme prevê o artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição, o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar de forma originária o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União e do próprio STF. Em sede de recurso ordinário, conforme previsão do artigo 102, inciso 2, a linha A, do STF, ele julga o mandado de segurança decidido em única e última instância pelos tribunais superiores, se denegatória essa decisão. Por sua vez, o STJ é competente para julgar de maneira originária o mandado de segurança contra ato do ministro do Estado, comandantes das Forças Armadas e do próprio STJ, tá? O STF julga também, em sede de recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória essa decisão. Então se percebe que o STF acumula muitas competências para julgamento aí do mandado de segurança, conforme o caso.
os tribunais regionais federais vão originalmente julgar aí o mandado de segurança contra seus próprios atos ou de juízes federais, tá? Conforme aí o artigo 108, inciso 1, alínea C. E a estes vai competir aí o julgamento da ação quando o ato for da autoridade federal, tá? Ressalvada aí a competência, claro, dos tribunais federais. Artigo 109, inciso 8º. Temos que destacar ainda aí que o STF não tem competência originária para julgar o mandado de segurança contra os atos e omissões de tribunais. Conforme o artigo 21 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar 35 de 79, e que é recepcionado pela Constituição de 88, tá? Segundo esse dispositivo, compete aos tribunais privativamente julgar originariamente mandados de segurança contra seus próprios atos e dos respectivos presidentes e câmaras de turmas ou sessões. Tá? Esse entendimento vai ser ratificado pelas súmulas 624 do STF e pela súmula 41 do STJ, tá? Segundo o qual não compete a essas cortes julgar e processar originalmente mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou respectivos órgãos, somente os próprios. Falaremos agora sobre as modalidades do mandado de segurança. O primeiro deles é o chamado mandado de segurança repressivo. Tá? Sempre que o mandado de segurança for solicitado pelo impetrante após o seu direito já ter sido violado por uma autoridade pública, temos o chamado mandado de segurança repressivo, porque ele acontece após a ilegalidade. Esse mandado de segurança tem por propósito reparar o dano causado pelo abuso do poder e restituir à pessoa o seu direito lesado. Tá? O mandado de segurança preventivo, como o nome já nos revela, tem por objetivo impedir que o ato ilegal aconteça. Daí essa nomenclatura. Então, o seu objetivo não pode ser outro que seja impedir que o indivíduo venha a sofrer um ato ilegal. Então, tenta-se prevenir que esse ato de fato aconteça. Tá? Para solicitar esse mandado de segurança preventivo, entretanto, o indivíduo tem que apresentar provas de que de fato vai sofrer uma violação se não tiver a proteção jurisdicional concedida a tempo. Segurança. Ele é possível, tá? Mas deve haver aí dois requisitos mínimos, que são a plausibilidade jurídica do pedido aí, tá? E o risco do dano reparável ou difícil reparação, tá? Esse pedido liminar deve ser apreciado pelo juiz quando do despacho inicial, tá? Podendo ser concedido aí, por exemplo, para suspender o ato ilegal. Contudo, seus fundamentos devem ser relevantes, isso é, esse ato impugnado deve causar algum prejuízo demonstrável, em caso contrário a medida não vai ser concedida. Tá? Ou seja, eu tenho que ter uma verossimilhança nas minhas alegações e um risco de prejuízo aí ao indivíduo. Tá? Bom, essa lei 12.016 de 2009 vai garantir ainda a prioridade do julgamento do mandado de segurança, tá, e do pedido liminar, a fim de que essa situação de conflito e precariedade não se prolongue. Tá? Mas é importante mencionar que a liminar não vai impedir uma futura decisão de mérito, tá? Contrária a essa primeira decisão positiva. Tá? A sentença tem essa liberdade por inteligência aí da súmula 405 do STF. Não há uma vinculação entre a concessão do pedido liminar e o resultado final do processo. Vale destacar ainda que a Lei 12.016 de 2019 vai asseverar ainda 4 hipóteses em que não é possível a concessão do mandado liminar, tá? No mandado de segurança, da medida liminar no mandado de segurança. São elas: a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Essas matérias taxativamente não podem ser objeto liminar no mandado de segurança, mas podem ser usadas no mandado de segurança sem problema nenhum. Então, como é o processo em um mandado de segurança? Caso o interessado em criar esse mandado de segurança queira fazê-lo, ele deve saber alguns detalhes essenciais. O primeiro deles é que ele deve entender o prazo. Tá? Se esse ato foi ilegal, aconteceu hoje, ele terá do dia de hoje até 120 dias
ou seja, quase 4 meses, para apresentar seu mandado de segurança e pedir a suspensão ou encerramento desse ato ilegal. Do contrário, esse remédio constitucional não é mais cabível e ele vai poder ingressar com outras ações de outra natureza para poder pedir esse tipo de reparação. Do contrário, não poderá fazê-lo. O cidadão aí que vai criar o mandado de segurança, inclua na sua petição inicial a demonstração de que o direito é de fato líquido e certo. Ou seja, deve ser apresentados documentos que comprovem a violação, como já mencionamos. Por exemplo, aí, se uma pessoa tem deficiência e é desclassificada de um concurso público, por exemplo, porque a perícia afirma que ela não possui uma deficiência que lhe garante o direito a concorrer a essa vaga específica, ele vai ter que apresentar o mandado de segurança com documentos que atestem que essa deficiência existe. Importante destacar também que, uma vez apresentado o mandado, o juiz notifica a autoridade coatora e o órgão em que ela trabalha, para num prazo de 10 dias se manifestar. Nesse momento, se houver motivos razoáveis, o juiz pode conceder uma decisão liminar, suspendendo o ato investigado. Esses efeitos da liminar vão durar até o juiz proferir a sentença, mas não é uma vinculação que a decisão liminar seja a mesma da sentença, já falamos disso. Depois, o Ministério Público será chamado ao processo para se manifestar dentro do prazo de 10 dias, apresentando seus argumentos e colocações. Finalmente, após essa fase, o juiz tem 30 dias para proferir a sentença, e esses prazos são previstos, claro, na Lei 12.016 de 2019. Processar e julgar o mandado de segurança varia conforme a autoridade coatora e as normas constitucionais de competência. Essa regra vai implicar diretamente aí nos caminhos recursais decorrentes das decisões judiciais em sede de mandado de segurança. Por isso, eu vou destrinchar isso para você aí sobre como é cabível em cada hipótese cada recurso. Então vamos lá. Se a decisão concedeu ou negou a liminar, cabe sempre agravo de instrumento. Se a sentença é concessiva ou denegatória da segurança, vai caber recurso de apelação. Do acórdão denegatório da segurança, proferido em única instância pelos tribunais TRF e TJ, cabe recurso ordinário constitucional ao STJ. Do acórdão denegatório da segurança, proferido em única instância pelos tribunais superiores STJ, STM, TSE e TST, cabe recurso ordinário constitucional ao STF. E, por fim, do acórdão concessivo da segurança em única ou última instância pelos tribunais TRF e TJ, cabe recurso extraordinário ao STF ou ao recurso especial ao STJ, desde que preenchidos os requisitos específicos dos recursos excepcionais. Então, fica claro que são vários recursos cabíveis, mas eles têm um momento correto para acontecer e cabe um recurso para cada decisão, o princípio da unicidade aí, previsto na legislação processual. Aí, que o mandado de segurança não vai ser cabível, inclusive por uma proibição legal, tá? Por exemplo, contra a decisão em casos que já foram julgados ou esgotadas as possibilidades de recurso, contra uma decisão que admite recurso com efeito suspensivo, contra uma decisão que admite recurso administrativo, ou com o objetivo de defender o direito ao acesso à informação, porque neste caso é cabível o habeas data e não o mandado de segurança, e com o objetivo de defender a liberdade de locomoção, que neste caso há recurso próprio, que é o habeas corpus. No direito brasileiro vigora o princípio de que para cada decisão cabe um recurso, o princípio da unicidade. Para cada situação há um remédio processual cabível, e nesse caso não se pode impetrar um mandado de segurança nessas situações, posto que descabíveis, tá? Bom, eu deixo para você links e fontes para saber mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se tem algum comentário, não deixe de escrever. Se inscreva no canal, isso ajuda o canal a crescer e a gente continuar produzindo conteúdo como esse.
e até o próximo vídeo.